Que bonito, hein? Você tá de brincadeira? Eu não tô cantando música não, eu tô reclamando porque você tá comendo aqui os churros do Milkshake Mix e eu tô aqui passando fome. Mas tudo bem, tudo bem. Enquanto eu vou pedir 3 pra mim, porque ela fala que eu tô gordo, mas não, eu tô no shape, pô. Isso aqui, ó, barriguinha construída no milkshake. Eu quero te dizer o seguinte, você fica com mais uma dica enquanto eu vou pedir 3 pra mim, tá? Dá uma levantada aí, porque eu em pé, você sentar. Acho que ficou ruim pra mim. Não, pode voltar. Quer dizer, eu vou tratar bem que o cara é grande, bicho. Vai dar problema aqui. Onde eu estou aqui no Shopping Market Paulista? Cara, você tá na Mangekyo Animes, uma loja voltada para o público mais nerd ou público fã da animação japonesa, né? A gente trabalha com todo o material relacionado a esse tipo de nicho de mercado. Qual que é o mais procurado? Faria muito, porque assim, a gente tem animações famosas que nem Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, você tem diversos títulos que já foram muito fortes no Brasil. Então você tem uma certa procura de material relacionado a isso bastante alta. Mas também com o advento do jogo do Pokémon GO, então aumentou bastante a venda de produtos relacionados, pelúcia, card game, canecas, colecionáveis relacionados também à marca. Se você curte desenho japonês, você já sabe que aqui é o lugar, né? Qual que é o número da loja? A loja número 58, aqui no subsolo. Então chegou, Paulista, desceu a escada, você já dá quase de cara com a loja, né? Exatamente, na Avenida Paulista 1941, que é o endereço do shopping, subsolo na frente da lotérica, loja número 58. E não é só de jogos e livros não, né? Tem canecas, tem fichário, o que mais assim? Cara, a gente vai também relacionado, tem alguns jogos para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox. A gente trabalha com Blu-rays relacionados a séries de desenho japonês, as canecas mesmo, os colecionáveis, né, estátuas, gachapons, que são os bonecos para você fazer coleção, chaveiros, colares. Trabalho com card games de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, diversos card games relacionados a este nicho, né? Também trabalho com mais essa parte de acessórios para card games. Então eu tenho pasta, eu tenho protetores individuais de cartas. Então tudo voltado para esse nicho. Eu tento trazer um pouquinho de cada, de cada pecinha, de cada coisinha, para ter um pouco de tudo, né? Você não ficar faltando algum material. Eu vejo que tem um pouco de tudo mesmo, né? Tem até do National Kid. O Speed Racer. É o que eu queria falar. Pra que saiu o National Kid da cabeça desse ser humano? São tão leve, é coisa de velho. Não, mas Speed Racer é uma série já antiga. Teve um filme que não foi muito agradável para os fãs da série. E aí a gente tem aqui uma versão especial de escala 1:48 do Match 5, que é o carro que o Speed Racer usava. Todo feito de ferro, bonitinho, uma peça de colecionador que é até bem rarinha de achar, que ela já tem um bom tempo no mercado. Então, raridade você só acha aqui. Bom, enquanto eu vou já preparando umas canecas aí, uns carrinhos, eu vou até levar um Minions lá pro meu moleque, já vou aproveitar também. Eu continuo aqui e você continua aí no YouTube da Start FM, vai caçando os programas aí, tem coisa bem legal. Start FM. Fala galera, boa tarde, estamos começando mais um Elas na Área. E hoje estou aqui com a Juju nessa quinta fria, né Ju? Boa tarde a todos os ouvintes da Start FM, Elas na Área, e também, né, pra minha companheira aqui, né, Bia, que agora, né, gente, ela é campeã, né, olha a faixa aí, vocês vão ver no nosso vídeo logo mais, e ela veio de faixa, pôster e tudo mais. 28 vezes campeão não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. A gente vai iniciar falando disso e muito, porque ainda vai rolar muita Champions, muita final de Recopa, início do Brasileiro e muita coisa. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então vamos começar falando sobre esse título maravilhoso, que tava suado, não tava suado, não tava difícil, mas que teve um gol de um improvável, vamos dizer assim, que ninguém mais tava dando nada pra ele, teve gol de Romerito! O Romero, ele é incrível, né? Ele é igual uma fênix, surge das cinzas, ele é um cara que ninguém pode descartar, porque ele não tem, vamos falar a real, né, Bi? Ele não é aquele cara que você fala, nossa, que jogador, né?
Mas ele é um cara que resolve. Quando menos espera, é um atacante que empurra suas bolas pro gol. E fez um ótimo jogo diante da Ponte aí na Arena Corinthians. Tinham faixas lá na arena, não sei se você viu, que estavam assim: eu não vi Basílio, mas vi Romero. Bem contraditório. É bem contraditório. A moral que tem o Romero aqui, gente, vocês estão achando que é pouca coisa? Não, é muita coisa. Até porque, assim, o Romero é o que a gente comentou, né? Ele é o jogador que faz a torcida do Corinthians gostar, porque ele é aquele jogador de raça que não desiste da jogada, tá sempre correndo pra um lado pro outro, ajuda na marcação, vai pro ataque. Então, ele é um jogador que os corintianos gostam. Mas que precisa dar uma melhorada ali na parte técnica, né? Porque Sim, é justamente isso que eu ia falar, Bi. Ele não tem essa força, né, uma força física, assim, que digamos que outros já têm, como o próprio Rodriguinho, que a gente vai comentar também, porque ele tá com moral e ele tava desacreditado. Ele vem, o Rodriguinho, numa crescente excelente. Ele falou, inclusive na festa, né, da premiação, que o Jadson, com a vinda do Jadson, ajudou muito ele, né? Ele claro. tá jogando mais solto ali e o Jadson tá ajudando ele nessa função, que é no meio campo ali. Ele tá saindo mais e o Jadson arma jogadas. E também faz gol, que a gente sabe muito. Ontem fez gol. Então, eu acho que o meio de campo ali, o Corinthians tá muito bem montadinho também. E o Carille só vai até a ganhar agora nesse início de Brasileiro. A gente sabe que o Brasileirão também é um outro campeonato totalmente diferente, é muito longo, são 38 rodadas aí, pontos corridos, muita coisa pode acontecer, mas o Corinthians aí, né, entre aspas, né, gente, eu não concordo, eu já falei isso no programa da quarta força, né, colocar o Corinthians como quarta força e deu aquele bafafá todo, mas eu acho que de quarta força pro campeão paulista aí, também pro início bom do brasileiro e também aí pro título da Sul-Americana, tem tudo a ganhar aí o timão, né, Bia, o seu timão. Eu estou que nem o Fagninho, o filho do Fagner, porque ele, pra mim, foi a melhor pessoa daquela festa de premiação. Ele é fofo, né? Ele foi receber todos os prêmios, batia, cumprimentava os jogadores quando iam subir no palco. Achei ele muito fofo. E aí perguntaram pra ele assim: e aí, Fagninho, tá feliz de ser campeão do Paulista? Ele fez: tô, mas eu quero a Sul-Americana e o Brasileirão também. Nossa, tá certo? Então eu tô que nem o Fagninho. Tá feliz? Tô. Mas acho que dá pra ir bem no Brasileirão e acho que a gente consegue ir bem na Sul-Americana. Sim, até mesmo... A gente sabe que o Corinthians em mata-mata, né, ele acaba crescendo mais por ter essa defesa forte. Então, o Campeonato Sul-Americano eu já tinha até comentado antes que eu achava que era uma boa pro Corinthians tentar uma vaga pelo Sul-Americano, porque ele é forte nesses confrontos diretos, né, de mata-mata. Nos pontos corridos, a gente sabe que o Corinthians ele gosta um pouco de empatar, né, jogar ali naquele limite do 1-0. E aí, de 1-0 pra virar 1-1, empatar mais um jogo é 2 segundos. Exatamente. Tanto que na campanha do Paulista, ele tem 10 vitórias, mas tem 6 empates. É muito empate. É isso uma mesmo, coisa absurda. Esse limite mesmo que você tá dizendo, Bia, do 1-0, eu acho que no brasileiro é muito perigoso. Porque acho que do 1-0 não pode... Ele tem que ser de 2 ali. Porque o brasileiro vai pegar equipes de todo o Brasil. Vai pegar um Flamengo, vai pegar um Atlético Paranaense e Grêmio. Equipes muito grandes também, formadas aí por grandes jogadores. O brasileiro é isso. Eu acho que você disse bem, 1-0 é muito pouco. Até mesmo pelo time que o Corinthians tem hoje. Exatamente, né? E é uma coisa que tem que ficar sempre muito atento, eu acho. Que sempre foi uma falha do Corinthians, mesmo na época do Tite, todo mundo fala, o Tite. Todo mundo chamava o Corinthians de empatite. Não era porque era um time simpático, que tinha uma empatia do povo. Não, era porque empatava muito. Sempre teve um esquema defensivo muito bom, mas acabava sempre não indo muito pro ataque. Então eu acho que agora a chegada do Jadson, como você já comentou, ajudou muito, porque deixou o Rodriguinho mais solto para poder subir. Dividiu bem, assim, a armação das jogadas, porque antes só quem tinha lá para armar o Rodriguinho. Então o time todo sabia que se marcasse o Rodriguinho, qualquer adversário sabia que se marcasse o Rodriguinho não ia ter quem armasse a jogada. Então, é uma coisa que o Jadson colaborou e muito pro Rodriguinho.
Se hoje o Rodriguinho foi lá para a seleção do Paulista, ele tem que agradecer também ao Jadson e agradecer também ao Carille, né? Que mesmo quando ele foi contestado e as pessoas falavam para tirar o Rodriguinho, ele manteve o Rodriguinho, sabia da capacidade do Rodriguinho. Então acho que foi uma boa aposta do Carille e que o Corinthians mereceu ser campeão pelos 2 jogos que fez contra a Ponte Preta. O primeiro foi o melhor jogo que o Corinthians fez no ano. E esse segundo foi um jogo já no esquema normal do Corinthians, ficar mais esperando, deixando o adversário com mais posse de bola. Tomou um gol, inclusive. Tomou um gol, né? Tomou um gol, inclusive, não é, querido? Mas o Cássio tá numa grande fase. Eu acho que se tivesse mais 3 rodadas no Paulista, ao invés do Aranha ser colocado como o goleiro da seleção, seria o Cássio, com certeza, porque ele tá numa crescente muito boa. Cada jogo que você vê dele, ele tá melhor. Não, o Cássio, ele vem numa crescente excelente, né? Porque ele vem também fazendo um trabalho de muito tempo no Corinthians. E ele teve, né, numa baixa no Corinthians, né? Todos sabem disso. E até mesmo acho que ele ganhou uma moral e uma confiança a mais pra ele estar agora no auge que é o próprio Cássio, né? Hoje de manhã eu vi em umas matérias que Cássio é seleção, né, os próprios corintianos falando, alguns jornalistas também colocando que ele tem, né, pode ter uma oportunidade como Tite na seleção brasileira, se ele continuar assim no Brasileirão. Bom, igual eu te falei, né, Bia, o Corinthians ele vem numa crescente muito boa, tava oscilando no início do Paulista, por isso que eu falei, eu nunca concordei e com essa numeração de primeira força, nunca concordo. Eu acho isso muito sem nexo, não tem lógica. Se seria a primeira força, seria o Palmeiras, né? Que tá como melhor equipe. Falando de elenco, agora falando de histórias, poderia colocar o São Paulo, Santos. Então, gente, a gente vai ser ingrato numerando times. Então, por favor, para com esse negócio de primeira, segunda, terceira, quarta, nada a ver, na minha opinião. E eu acho que o Corinthians, ele vem numa oscilação, a gente pode dizer. Não que tava, é o pior da temporada. Não, porque o Carille, ele já tava vindo ali pela base, tava montando a equipe do Corinthians novamente. O Jô, gente, olha aí o exemplo disso. O Jô era banco totalmente do Casim. E agora ele até briga aí pela abraçadeira de capitão. Ele conquistou isso, vem jogando muito bem o Jô também. Eu acreditei nele também desde o primeiro momento. Não também falando do que o Casim é ruim, jamais. Mas eu acho que o Jô, ele é a cara do Corinthians, é um centroavante assim, cara mesmo do time aí, de São Jorge. E eu acho que o Corinthians tem tudo a ganhar e agora com o Carille, se não perder as peças, né? Eu tava vendo que já não estão de olho aí no Guilherme Arana e também no Pablo aí, times de fora, e o Carille até comentou sobre isso, falou assim que não quer perder ninguém. O ruim é isso, quando o time é campeão, Santos sofreu isso muito também, outras equipes, os times de fora vêm e quer levar embora. Então, o problema do Pablo é que ele é emprestado pro Corinthians, né? O Pablo realmente pertence ao Bordeaux, e depois do campeonato que ele fez, o Bordeaux também, tipo assim, você vai comprar? Porque o Corinthians tem essa preferência de compra. Então, assim, você vai comprar, você compra, porque ele tá bem, eu quero ele de volta. É uma coisa meio assim. Então, o Corinthians vai mandar ainda essa semana os integrantes da comissão lá financeira, sei lá do que é, pra França, já tá falando, pra já conversar, já acertar e pegar o Pablo de vez, contratar ali e falar, não, esse querido aqui é nosso, vai ficar aqui com a gente. E o Guilherme Arana eu acho muito difícil ele sair agora. Tomara, porque... né? Apesar dele estar se destacando e estar jogando muito bem, ele é um jogador ainda muito novo e que precisa pegar mais experiência, vamos dizer assim, pra não ir muito cedo e ficar que nem o Gabigol, né? Ficar sem jogar, ficar fora. O Gabigol, você disse bem, mencionou muito bem agora. Só tá treinando lá. Exatamente. Só tá treinando e ele não tá sendo utilizado. Eu acho que o Gabigol, ele poderia muito bem esperar, né? Ele ia jogar muito bem agora uma Libertadores pelo Santos, uma Copa do Brasil que a gente sabe que ele tem, né, patamar, tem muito holofotes também para crescer no Santos, mas ele optou também pelo dinheiro, né? Eu acho que
eu acho, né, também que os jogadores hoje em dia, quem disse muito bem isso aqui, que esteve no programa, foi o próprio Ayrton, né, Ravaganianini. Ele falou muito bem, porque no tempo dele não era por dinheiro, era mesmo por jogar bola. Agora, hoje em dia, os jogadores vão mais para fazer uma menção, né, na sua vida financeira. Então, o Guilherme Arana, pra mim, eu acho que ele não vai nem também por opção dele, porque eu vejo ele, eu acompanhei ele na base e ele tinha muita vontade de jogar no profissional do Corinthians e conquistar títulos pelo profissional do Corinthians. Então, é uma coisa que você vê em muitos desses meninos que agora estão no profissional, que eu já tive a oportunidade de, em 2015, conversar com eles e ver que eles estão subindo e que eles queriam muito isso de ter a torcida, de ver o estádio lotado e pra eles, então eu acredito que o Guilherme Arana não saia, não agora, vai ficar pelo menos até o final do ano, certeza, sim, porque ele é um menino, apesar da pouca idade, ele é muito responsável e ele tem uma inteligência muito grande e ele sabe que pra ele e agora não vai ser tão proveitoso. Ele tá num time grande, onde ele tem inúmeros holofotes pra ele, seleção de base, ele não precisa ir agora. Ele tem todas as possibilidades de crescer aqui, fazer bem o nome dele aqui, pra quando ele for pra lá, ele ter a opção de escolher o time, sabe aquela coisa assim? Exatamente, igual aconteceu com o Neymar. fulano estão te querendo, qual que você quer? Eu quero esse. Exato, exatamente igual aconteceu com o Neymar, né? Na época, o Neymar também, ele poderia sair assim, no grito, né? Tipo, o primeiro. Neymar com 16 anos podia ter saído do Santos. Exatamente, mas ele falou, não, até mesmo por opção do jogador. Às vezes a gente fala que o empresário, sim, não, você tem que ir, aquela coisa, né? Coloca na cabeça do jogador. Mas se o jogador e a família bater o pé e falar, não, eu quero ficar, eu quero crescer, eu quero ganhar mais experiência, ganhar títulos, né? Pelo meu time, igual o Neymar, ele foi embora, ó, campeão da Libertadores, da Recopa, campeão paulista, entendeu? Ele foi campeão, realmente. Então o Arana, ele ganhou agora esse título também. Ele vai ter outros títulos pelo Corinthians. Eu acho que ele tem que esperar e ganhar um status dele, como Guilherme Arana, né? E ir embora depois. E o Corinthians vai ter muito a ganhar também como jogador. Então, e como a gente tá falando, o Guilherme tá conseguindo o destaque dele agora, né? Já era craque na base, quem acompanha sabe disso, mas no profissional é diferente, todo mundo sabe que é diferente. O peso da camisa, por mais que ele já fosse do Corinthians, aumenta, porque você vai num jogo da base, tem 5 torcedores, não, mas difícil, tem tipo né, 1000 Bia? torcedores, aí você vai jogar numa arena com 46 mil pessoas, é uma diferença muito grande, não tem como falar que não pesa. Eu, por exemplo, que sou fissurada pela base, né? No final do jogo, quando tava o Léo Jabá, o Pedrinho, o Guiarana e o Maicon, eu chorei. Eu chorei quando o Léo Jabá entrou. Eu fiz, meu Deus, a minha base. Que emoção. Eu chorei. Eu fiquei muito emocionada com eles ali. Não, mas é legal. É uma vitória muito boa. Eu acho que todos os times, independente da situação financeira que estão atravessando, tinham que olhar mais pra base. Totalmente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma conversa que a gente teve com o Gabriel Lacerda, do Palmeiras, né? Sim, que é um zagueiro ótimo, mas que provavelmente não vai ter agora uma possibilidade no Palmeiras, né? Que é o clube dele. Por quê? Porque o Palmeiras tá com o bolso cheio de dinheiro e se eles precisarem de qualquer posição, eles estão indo fora e comprando. Às vezes eles não estão olhando ali pro cercadinho deles. Talvez conseguisse muitos bons jogadores lá, porque tem bons jogadores na base do Palmeiras, assim como tem bons jogadores na base de São Paulo e tudo mais, e pudesse ainda ser um time com um plantel ainda melhor, né, do que o que eles têm hoje. Mas, totalmente de acordo. Mas, né, falando em grande plantel, saiu a seleção do Paulistão. Eita, essa seleção é pesada, né? Assim, os meninos conquistaram e são grandes jogadores. Infelizmente, alguns até mesmo não pôde estar na festa, né? Exatamente. De premiação. Mas alguém estava ali até mesmo, né, pra representar cada um. Começa aí, Bia, pelo gol, quem foi? Aranha da Ponte Preta. Olha, o Aranha, né? Falando sobre o Aranha pela Ponte,
pela temporada que ele fez, ele é merecido. Você acha justo? Super merecido. Eu acho que o Aranha, ele foi o melhor goleiro do campeonato mesmo. Se tivesse mais um tempo, acho que seria o Cássio, porque o Cássio veio numa crescente, o Aranha ele já começou grande, ele tipo, mandou ali desde o começo. Bem. Ele falou embaixo daqui, ó, desse travessão, quem manda sou eu. É eu quem mando. E tomou todo aquele espaço ali pra ele, sempre muito... com muito comando, assim. Eu acho que ele é um jogador muito forte, expressivamente. Ele o Aranha sempre foi assim, até mesmo pelas passagens de grandes clubes, né? Pelo próprio Santos. E o Aranha é um excelente goleiro, eu acho que ele mereceu muito, muito esse título. Não foi porque perdeu pro Corinthians, que nossa, ele não. Perdeu, porque infelizmente, ou felizmente pros corintianos, o Corinthians atuou melhor naquele jogo, mas Aranha pra mim super merecido. Não tinha outro nome. Sem contestar, com certeza, muito merecido, bem entregue esse prêmio. E a zaga, Bia? A zaga foi formada pelo IR Mina, as dancinhas. Pô, ele não dançou, e ele não dançou e ainda foi embora cedo, só recebeu. Eu falei, gente, cadê a dancinha? Fiquei chateada que o IR Mina não dançou, mas a zaga foi o IR Mina e o Pablo do Corinthians. Não, os dois, né? A gente também não pode nem contestar aí, são grandes zagueiros aí. O Mina fez uma ótima temporada de Paulista aí pelo Palmeiras, né? Com um parceiro dele de zaga. E já o Pablo, a gente vai falar. A Bia mesmo pode falar muito bem do Pablo. Como corintiana, ela sabe que ele é o xerife agora, né, da zaga. Então, eu acho que o Corinthians, ele teve uma sorte muito grande, como sempre. A gente sempre tem um jogador que é mais técnico na zaga e um jogador que é mais o bagrão, mas que é super forte, é alto. Então a gente tem o Balbuena, que assim, a qualidade de passe dele não é tão boa, mas que ele defensivamente é muito bom. Ele é muito alto, então ele consegue tirar bem as bolas que vem em cruzamento, essas coisas. E tem o Pablo, que, gente, é o último homem perfeito. Ele quase nunca faz falta. Ele é um jogador que sempre busca, né, a jogada mais limpa possível. E é muito difícil passar por ele, muito difícil passar por ele. E ele tem um bom passe, então ele consegue sair jogando bem. Então, pra mim, uma zaga maravilhosa, assim como o Mina e o Vitor Hugo fazem outra... Não, são... Sem clubismo. São monstros, né, São dois zaga. Zagueiros incríveis, não tem... São. Muito bem entregue aí o prêmio do Paulista de melhores zagueiros. E eu tenho as laterais. As laterais, hein, gente? As laterais eu preciso dizer que eu fiquei com um amor muito grande. As laterais ficaram com o Fagner e com o Guilherme Arana. Os dois do Corinthians. E eu fiquei com um amor muito grande porque o Arana é da base, né, gente? Vocês sabem, eu já não preciso mais falar quanto que eu gosto de jogadores da base. Então, quando falou, eu tava assim, Guilherme Arana. Eu falei, sobe, Arana. Eu fiz, bem, Arana. Fiquei muito feliz, porque pra ele deve ser com certeza. Um prêmio inesquecível. Eu acho que maior que o título paulista, inclusive. Certeza. Por tudo que ele ficou 11 anos no Corinthians, né? Por tudo que ele passou. Com certeza. Passa um filme na cabeça dele na hora. Ele, caramba, hoje tô recebendo um prêmio. Então, olha pra trás e vê que valeu a pena. Eu fiquei muito feliz, né? Então... E aí... Meio de campo, né? Meio de campo. Que veio com o nosso Pitbull. Olha aí. Felipe Melo, né? Que, assim, veio de fora, veio com aquela coisa, né? Vou dar tapa na cara de uruguaio, veio com aquela coisa toda, mas ele tá dando conta do recado nas 4 linhas, em campo. Sim, o Felipe Melo, pra mim, ele cresceu bastante. No começo ele tava falando muito e atuando pouco. Agora ele tá falando um pouco menos. Porque o Felipe Melo não falava vai ser impossível, então ele tá falando... conteve, né? Ele tá se conteve. Ele tá falando um pouco menos e tá jogando mais. E é isso que a gente espera do Felipe Melo, né? Acho que todo mundo espera um xerifão mesmo ali no meio de campo, o pitbull, como ele diz, né? Que vai marcar, vai ser o volantão. Aquele volante de marcação que a gente gosta. Exato, é a essência do volante, né? Marcar aquele pode dizer pitbull, mas que marca ali sem agredir, claro. E também meio de campo ficou com... Tem Corinthians aí, né, Bia? Tem Corinthians, tem o Rodriguinho. Gente, o Rodriguinho, a gente tava comentando nisso do programa, né? Vocês acompanhou.
Meu, ele tava totalmente desacreditado, né? Assim, quem é Rodriguinho, né? Foi vaiado pela torcida, aquela coisa inteira. Mas hoje ele tá jogando muito bem, viu? Com o seu parceiro Jadson. Mas é o que a gente tava falando sobre, antes a pressão era toda em cima dele, né? Pra marcar, pra fazer as jogadas do Corinthians. É que nem o Douglas, do vôlei, falou. Antes o Theo tinha toda a responsabilidade de virar, eu tive que entrar mesmo no sacrifício pra poder dividir um pouco isso, porque acaba pressionando demais o jogador. Qualquer erro conta. Então o Rodriguinho tinha a mesma coisa, qualquer erro que ele fizesse contava porque era a única pessoa que tinha no Corinthians pra armar a jogada. Então por isso que ele era muito criticado. Talvez ele nem estivesse jogando tão mal. E como era o único, acabava que a pressão era maior em cima dele. Minha humilde opinião. Sim. E a Macaca teve mais um representante nessa seleção. Ficou Quem? com o Fernando Bob. O Bob também, né? É um cara já experiente, né? E que jogou muito bem também, gente. Jogou muito bem também. Ele tava lesionado, né? Mas em algumas partidas o Kleina colocava ele. É um cara. Ele entrou nesse Como último jogo. um coringa. Você coloca ele lá, pá. Ele entrou nesse último jogo do Corinthians, né? Inclusive, não foi como titular, mas ele entrou e jogou bem. Jogou bem. É um jogador que cara tá se que dá pra recuperando e descartar. quando tiver 100% vai voltar a voar no futebol. Sim. E acho que foi super merecido a colocação dele. O único que eu não concordei muito, que foi o quarto e o único representante do São Paulo, foi o Cueva. O Cueva, então, ele fez uma boa temporada, Bia. Assim, é um cara veloz, um jogador veloz. Tem uma certa habilidade ali na pequena área. Porém, o que acontece? Ele teve uma lesão também, né? Ele tava lesionado, aí deu uma... Foi onde até que o São Paulo deu uma... O São Paulo tava aqui, o Cueva lesionou, o São Paulo veio parar aqui. E eu acho que pelos primeiros momentos que ele teve dentro de campo, que ele ainda não tinha lesionado, ele fez por valer o prêmio. Mas, assim, se pegar a temporada inteira, teve outros jogadores que poderiam estar no lugar dele lá. Sim. Entendeu? Nesse ponto de vista, sim. Eu acho que, assim, não desmerecendo o Cueva, acho ele um bom jogador. Acho ele forte, então quando ele disputa uma bola no meio de campo e faz jogo de corpo, ele normalmente vence, porque ele é forte, né? Estruturalmente forte. Mas eu acho que outro jogador poderia ter levado sim. Pelo caso da temporada inteira, sim. esse prêmio. Porque ele ficou lesionado ainda e tal, mas enfim, né? E no ataque nós tivemos ele, o artilheiro da competição, também da Ponte Preta. Ele saiu com 4. Nossa, ele títulos, quase levou todos os troféus embora. Além de seleção, né? Além de artilheiro da seleção, ele levou como atacante da seleção, ele levou como artilheiro, né? Com o maior número de gols. Venceu como craque do interior e também como melhor jogador do campeonato. É ele, gente. William Potker. O Potker que fez uma excepcional, sensacional. Um jogador que o Internacional vai ter só a ganhar agora com ele lá. Infelizmente a Ponte, né, não vai poder continuar com o Potker, que já é do Inter. Mas o que falar dele, né? Um atacante excepcional. Olha, fenomenal. E ele é muito bom, ele pode jogar tanto pela lateral, né, quanto centralizado. Ele é um jogador que, parabéns, viu? Não foi pro Corinthians, é uma tristeza, mas tá de parabéns, porque joga muita bola. Joga. Foi super merecido esse lugar dele como atacante, né? E quem seria a dupla de ataque dele seria ele. Aquele alto, bem alto, Homem, magro, muito magro. Homem clássico, pô. O deus dos clássicos, o Jô. O Jô, assim, eu sempre, igual eu tava comentando com a Bia, sempre comentei e falei do Jô. Por quê? Ele é um cara que surgiu das cinzas, literalmente, né? A vida dele tava no fim do poço. Ninguém acreditava realmente nele, mas ele mesmo falou, isso é culpa minha. Mas o Corinthians foi lá e deu uma nova oportunidade pra ele e agora ele tá fazendo valer a pena. O Jô veio como um homem clássico totalmente. O Jô, ele fez 6 gols. 6 gols na competição, o que não é muito se você levar em consideração que são 18 jogos. Mas ele fez 5 gols em clássico, o que fez a moral dele subir assim um pouco, né? Porque é clássico.
Só falta agora as pessoas lembrarem sempre o Jô de que todo jogo é clássico, tá? Pra que ele se sinta mais motivado a fazer gols. Então lembrar que vai começar o Brasileirão, a gente não vai jogar sempre com os times aqui de São Paulo, mas, por exemplo, Chapecoense é clássico, meu querido. Chapecoense já vai começar com Chapecoense, é clássico. Sábado, né? Vai ter Fluminense? Clássico. Vai ter Flamengo? Clássico. Tudo clássico. Clássico. Brasileirão é um campeonato difícil. Tem que passar um vídeo sempre motivacional pro Jô de confrontos entre as duas equipes, mostrando, tá vendo? Tá vendo? É Vai ter que fazer clássico. gol, hein? Olha que empolgante, é clássico. Vai lá, joga. Lembra que é clássico. É isso mesmo. E o Jô, ele mostrou, né, esse poder aí ofensivo e ele tem tudo a fazer aí um bom campeonato brasileiro. E merecidíssimo também o troféu aí de melhor jogador, né? Melhor atacante do Paulista e também como craque da galera ele ganhou também, né, Bia? Também. É que é difícil, né? Outro time ganhar craque da galera, porque quem vota é a galera. Quem que é a galera que tem mais torcedor em São Paulo? O Corinthians. Não tem muito o que fazer, gente. É tipo, quem vai ganhar lá no Rio? O Flamengo. Algum jogador do Flamengo. É o Flamengo que roubou a cena, né, nesse campeonato carioca aí com alguns jogadores que a gente vai comentar depois vai também. Ser... É complicado, mas ganhou o craque da galera, super merecido. E quem comandaria essa super seleção de super craques? Quem será? O Tite mesmo mencionou. Amigo dele, pô. É verdade, quem falou foi... quem anunciou o vencedor foi ele, Adenor. Adenor disse que Carrilli... Quantos R's, adoro, tô me sentindo Galvão. Disse que o Carrilli seria eleito, né, pelos jornalistas, o comandante dessa super seleção. Ah, e merecidíssimo, né? Porque pegou um time super desacreditado. Nossa, total. E fez ser campeão. Ele fez da gema o ovo. Com certeza ele fez ali, montou o time muito bem, usou as peças também da base, né? Deu uma oportunidade pro Jabá, pro Arana, pro Príncipe, para todos ali, pro Maico, Pedrinho. Querendo ou não, ele subiu os meninos e, fez o Corinthians ser o que é hoje. E que dá, né? Mais oportunidades aí pra molecada subir pra base. Exatamente. Lembrando que a premiação ainda teve como artilheiro Gilberto, né? Que tinha a mesma quantidade de pontos que o Potker. Poderia estar ali também na seleção, né? Dos atacantes. Mas ele não fez gol em clássico. Brincadeira, ele fez gol inclusive contra o Corinthians. Mas não deu pro Gilberto porque a gente teve o rei dos clássicos. E o Cleison, o menino de 21, acho que 21 ou 22 anos, da Ponte Preta, foi considerado o jogador revelação. Ele que tá em análise ali no Corinthians, pode ser que já venha para o Corinthians. Vai mudar do preto e branco do interior para o preto e branco da capital. E pode pintar o Cleison aí na Arena de Itaquera, possa vir pro Corinthians, viu? A gente vai trazer essas informações para vocês, mas tá rolando aí no bastidores aí uma possível contratação. Dizem que depois da festa do Paulistão ali, que já tava quase tudo acertado, só faltava assinar, né? Mas a gente não dá para acreditar enquanto não... Sim, até falaram que o Cleison não foi por conta disso. Exatamente. Mas é isso, né, Bia? Mas agora eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, Ju. Claro, vamos lá. Santos vinha sendo campeão do Paulista, né? O tempo todo mundo fala, Paulistinha, quem liga pro Paulista? Corinthians foi campeão paulista. Muito bem frisado. Campeonato Paulista tem importância agora que o Corinthians foi campeão ou o Paulista, ele é importante a qualquer momento? Olha, você frisou muito bem. Muitos, né, diminuíam o Paulista porque era o Santos que estava sendo campeão aí há 3 anos aí sequentemente. Porém, o que aconteceu? Quando o Corinthians começou, né, engrenar, chegar, falou, nossa, Paulistão. Aí eu falei, engraçado, né? Agora a Juliane do lado do torcedor, tá, galera? Engraçado. Quando era o Santos, Paulistinha. Agora o Corinthians é Paulistão. Aí eu comentei até mesmo com colegas também, jornalistas como nós que trabalham na área. Falou, Ju, porque eles acham que o Santos ali é do litoral, não coloca como time da capital.
E eles e ficam, né, fazendo esse pejorativo aí, diminuindo o Paulista. Mas assim, na minha opinião, Bia, o Paulista sempre foi paulista. Independente se era o Santos que estava sendo campeão, ou Palmeiras, ou São Paulo. Não é paulistinha, a gente não pode diminuir um campeonato. Não vai estar Só a Liga. A Liga a gente pode diminuir porque a Liga não tem importância. Essa Liga, pelo amor de Deus, a Liga não tem nada a ver. A Liga, não vamos nem falar disso, né, Bia? Mas o Paulista, gente, é um campeonato sério. A gente pode falar, mas é uma preparação pro brasileiro, é uma pré-temporada, o Paulista, a gente pode levar? Pode, mas, tá rolando ali, gente, é coisa séria. Os jogadores colocam um pé mesmo. É um campeonato a ser levado a sério. Tem troféu. Então, gente, vamos, por favor, aí falar que Paulista é paulista, não é paulistinha. Eu como corintiana, mas mesmo assim, eu sempre falei pra Ju, eu falei assim, eu acho que o Santos merece mais do que o Paulista. Mas nunca desmereci o Paulista, eu sempre mereci mais o Santos. Eu falo assim, o Santos tem um grande elenco, tem um bom time, tem uma torcida que merece mais do que o Paulista. Merece ser campeão brasileiro, merece ser campeão da Copa do Brasil, merece ganhar uma Libertadores. A torcida do Santos estava precisando disso pra ela crescer também, poder chegar nos caras e falar, ganhei, não sei o quê. Mas o Paulista, realmente, a gente falou desde o começo que era um campeonato muito difícil. Dentre os campeonatos estaduais, eu acho que é um dos mais equilibrados que existem. A gente sempre tem times do interior chegando junto, sempre surpreendendo. Então, eu acho que o Paulista, ele sempre tem que ser levado a sério. E eu acho que todos os times levam ele a sério. E assim como o Paulistão sempre foi Paulistão, agora estão zoando, né? Porque o Vasco foi campeão em 2016 e 2015. E aí todo mundo fala, mas carioquinha, ninguém liga pro carioca, nananana. Agora o Flamengo foi campeão. Nossa, é o carioca. Mengão, campeão carioca, meu! E aí, cara, né? Porque no Rio é cara, tipo, cara, Mengão aqui, ó, venceu, mano. Exatamente. Quando colocam times de grande expressão que tem, não é que outros não têm grande expressão em questão de torcida. Aí fala, não, porque o Corinthians, sim, tem a maior torcida. Fala, não, agora é paulistão. Aí vai lá no Rio, Flamengo, é o Mengo, né, o Mengão, tal. Aí o Fluminense é campeão, fala, carioquinha, essas coisas, o Vasco. Então, mas é coisa de torcedor, então... É isso aí, a gente pode também deixar passar, porque é coisa de torcedor. Mas, é muito bem ser lembrado aí que paulista não pode ser diminutivo, jamais, e também o próprio carioca. A gente falou da Liga, né? Essa Liga, não sei por que voltou. Nem era para ter voltado isso. A Liga, gente, o que vocês têm a dizer sobre a Liga? Depois vocês comentem aí na nossa página aqui da rádio. Gente... sem comentários. Bom, ou vocês podem comentar agora também, mandando, né, o WhatsApp aí pra nós. O número eu vou colocar aqui, ó, é o 11 99607 0731, mandando a opinião de vocês sobre a Primeira Liga, falando também aí da base hoje no futebol, que o seu clube, né, o seu time de coração pode ser aí utilizado, a molecada, e interagindo conosco, porque... durante todo esse tempo, a gente vai para um intervalo aí para vocês prepararem, né, Bia? Isso, aproveita que a gente vai pro intervalo rapidinho, aí vocês já mandam várias perguntas e a gente volta respondendo tudo. É isso aí, gente. Start FM. JP, Que é? é a Tati. Calma aí, eu tô me trocando. Tá se trocando? Eu acho que esse vestido ficou meio apertado. Então a gente vai ter que trocar por um outro, mas será que é o tamanho mesmo? Que eu tô aqui, eu tô na Tati Eco pra mostrar pra você que você pode ficar bonita e estilosa, certo, Tati? Exatamente. Na Tatico você tem peças assim maravilhosas que estão super em alta, se sentir bonita, poderosa. Agora nós estamos num momento de empoderamento, né? E nada como uma loja feminina para engrandecer aí a beleza das mulheres. Mas eu tô vendo aqui tem vários tipos de roupa, né? Sim. O que é o carro-chefe? Olha, o carro-chefe para essa estação são as jaquetas bombers, que elas vieram muito remetendo aos anos 90, né? As jaquetas militares, com estampa, com os patches. Então, todo mundo quer, desde a menininha mais novinha até
uma mulher de mais idade quer estar na moda, né? Com esse boom aí da tecnologia. Então a mulherada fica acompanhando os Instagrams, as blogueiras e sempre as antenadas vêm aqui que eu sempre procuro trazer um pouco das referências de moda. Então você pode ficar vendo esses blogs de moda, pegar as referências com as blogueiras, passa aqui, que pode até ter uma referência melhor do que a das blogueiras. Exatamente, a gente monta o look aqui. Mas assim, você que entende de moda, você acha que se eu passar na rua, eu vou passar vergonha? Olha, acho que não. Hoje tá na sexta, um dia mais despojado, né? Já estamos à noite, né? Então já tá num look jeans, camisa, tênis pra ir pro happy hour com os amigos. Não tá, não vai fazer vergonha. Resumindo, se eu tivesse indo pra uma reunião, eu tava, né, lascado. Seria outra proposta, né? Aí seria uma outra proposta. Mas vamos dar um desconto por já ser sexta, já acabou o expediente, né? Agora eu percebi porque eu perco dinheiro na vida. Mas vamos lá, não tem só roupa, tem acessórios também. Sim, a Tati Co também traz peças como bolsas, pulseiras, chokers, né, que toda mulherada gosta, e as bolsas assim com uma pegada dos pets também, que vai continuar usando no inverno, e muito bordado, floral, então as bolsas estão bem estilosas também, fugindo do padrão basicão, sempre tem alguma coisa diferente. Agora é verdade que muitos dos acessórios é você que faz? Sim, os acessórios eu também faço, as pulseiras, né? Então, o bacana é que sempre vai ser uma peça exclusiva, diferente, que você não vai encontrar igual. E muitas das pulseiras eu crio, assim, inspirada de acordo com o que a pessoa gosta. Eu gosto de um pingente assim, quero remeter a um filho, a família. Então, a pessoa também pode escolher as peças e eu montar de acordo com o que a pessoa queira na pulseira. Então fica exclusivo, peça única, ninguém vai ter igual. Então quer ter peça única, exclusividade, vem aqui no Shopping Market Paulista, aqui na Avenida Paulista. Entra aqui no subsolo, tem a loja da Tati Eco. Start FM. E aí, galera, voltamos com mais um Elas na Área. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, Bia, aí dos campeonatos que estão rolando. Vamos falar de Copa? Copa Sul-Americana. Ei. Viu? Até falei com um sotaque meio castelhano de, sei lá. Quem jogou? Tarará, tarará. Na terça-feira, Ponte Preta jogou contra o Gimnasia. Nossa, e conseguiu um empate, tá e bom. ficou no empate, né? Como eles tinham empatado em 0-0, empate com gols lá, foi benefício para a Ponte Preta, que se classificou, está na próxima fase da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana que, assim, a gente pode dizer que cada jogo é matar um gato, né? Porque... Matar um gato. Não chega a ser um leão, né? Não é matar um leão por dia, mas a gente mata um gato, que é uma coisa pequenininha ali, ó. Porque é curto, né? Ele é curto e logo chega o quê? Na reta final, quartas de finais, e aí? Então, o Sul-Americano é isso. Cada jogo aí é muito difícil. Sangue no olho. Quem também jogou ontem, jogou muito bem, jogou lindo. Foi o quê? Foi a Laú contra o Corinthians. Quem venceu? Corinthians. Corinthians venceu, meu bem, venceu. Que jogou bem. Jogou muito bem aí. Cássio fez uma partida espetacular, meus queridos. Queria que ele não tivesse trabalhado tanto, né? Mas a gente tava com o Pedro Henrique, né? Tava com o Léo Príncipe. Umas coisas assim, não justificando, são bons jogadores, né? Mas quando o time já tá mais entrosado, que é o caso do Pablo e do Fagner, acontece menos, né? De passarem essas bolas. Mas o Cássio trabalhou muito bem. Rodriguinho jogou muito, fez golaço. Vem jogando muito bem. E o Jades também fez gol. Fez gol ali, ó, nossos dois meio-campistas mostraram que estão ali pra fazer gol também. Vão armar jogada, vão botar os caras na cara do gol, mas também vão deixar os deles. Inclusive são os dois artilheiros da Copa Sul-Americana, cada um com 2 gols. Cada um com 2 gols, aí o meio de campo aí com uma cara de Corinthians mesmo, né? Lembrou muito agora Elias e Paulinho. Lembra você como corintiana? Com certeza deve lembrar muito bem. Elias e Paulinho, agora tem Jadson e Rodriguinho. E aí, corintianos, o que vocês acham? Tá no mesmo patamar que Paulinho e Elias, que ficavam comendo a bola naquela época? Não. Não?
Tem saudades, né, Bia? Não, é porque assim, pra mim, Paulinho, melhor dupla com o Ralph, né? Não tem... Não, sim, a Não gente tem pode como. colocar o Ralph aí. E... Só que o Ralph era um volante de marcação, né? Um pitbull. Ele não deixava ninguém passar ali. E o Paulinho se infiltra muito bem dentro da área e marca muito bem. E assim, em questão de marcação, às vezes o Rodriguinho e o Jadson deixam a desejar na parte de voltar e marcar. Mas ali se infiltrando, armando a jogada, maravilhoso. Maravilhoso. Eles armam a jogada às vezes até melhor que o Paulinho, na minha opinião. Então, Sim, foi uma época excelente também, na época do Tite, né? Época do Tite aí, que fazia o time jogar como Barcelona, né? Fazia rodar aquele meio de campo igualzinho acontece no Barça com o Iniesta, e na época era o Xavi. aliás, gente, hoje meu ídolo lindo do futebol está completando mais um ano de vida. Parabéns, Andrés Iniesta. Te amo. Te amo. Te amo muito. A Bia Vai que dando um parabéns aí pro nosso querido Iniesta, espanhol, né? Catalão. Vai que um dia ele escuta, né? A gente tenta. Tá tentando, tá certo. Não, falar do Iniesta o quê? Ele é um gênio, né, do futebol, cara. É um gênio. Gênio. A bola faz o que ele manda. A bola vem alta, ele domina, vem baixo, ele domina, vem no meio, ele domina, ele põe onde ele quer. É uma perfeição na qualidade de passe. Você vê 98% dos passes certos, 97%. É uma máquina aquele homem, ele é maravilhoso. Olha, ele e o Pirlo, pra mim, os melhores, cara. Apaixonada pelos dois também. Então, gente, quem também jogou ontem foi o Nacional contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro acabou levando a pior nos pênaltis. Deu tchau pra Sul-Americana e... O jogo em casa tinha sido 2-1, né? O jogo de volta foi 2-1 agora para o Nacional. E nos pênaltis acabou que o Cruzeiro deu tchau pra Sul-Americana. E o Mano, Bia? Porque assim, o Mano perdeu também o clássico, né? E a campanha do Mineirão. Perdeu pro Campeonato Atlético, né? Mineiro. E fazia tempo que o Atlético não vencia o Cruzeiro. Fazia tempo. E agora também saiu da Sul-Americana, né? O Cruzeiro, gente, tem uma ótima equipe, com ótimos jogadores. Tem o Arrascaeta. Eu adoro o Arrascaeta. Sim, joga muito. E, agora eu acho que a diretoria do Cruzeiro tem que deixar o Mano, assim, pra dar uma continuidade no trabalho. Porque tem o brasileiro, gente. O brasileiro, a coisa é outra. Até porque eu acho que, assim, quando o time é eliminado nos pênaltis, é uma coisa muito difícil. Porque a gente fala, não é loteria. Os dois treinam bater pênalti, treina defender pênalti, mas acaba que é muito da emoção do momento do jogo. E o Cruzeiro foi eliminado lá, nos pênaltis, tinha uma pressão da torcida, era uma coisa fora. Dentro de campo, eles fizeram o melhor deles, eu acho que tem méritos da equipe do Nacional também, que é boa, não acho que mereça ser demitido, vamos dizer assim. Não. É que a gente tem aqui no Brasil, né, a gente tem uma mania muito grande de perder a culpa do técnico, vamos mandar ele embora. É sempre assim. Infelizmente, aqui funciona dessa maneira. Até o Eduardo Batista, não vejo tanto motivo para ele ter sido mandado embora, porque tava fazendo um campeonato ok. Sim, tinha dado até mesmo um tempo pra ele, né? Exatamente. Mas... Quem também jogou ontem foi o Fluminense, que jogou contra o Liverpool. Não o Liverpool do Coutinho, tá, gente? Vamos lembrar que é sul-americano e não europeu. Fluminense que vem numa crescente excelente também. Fluminense perdeu, né, o jogo, mas como tinha vencido por 2 gols de Passou. diferença aqui, passou lindo, ficou com a vaga. Passou lindo. Passou mais ou menos, porque lindo é quando ganha, né? Quando ganha, passa lindo. Digamos que mais ou menos, né, gente? Passou bem, passou razoável, passou ali na medida. Mas tá lá, né? Mas Exatamente. E hoje nós temos 2 jogos muito importantes na Copa Sul-Americana. Tem o Danúbio contra o Sport. Lembrando que o Sport tem uma vantagem porque ganhou só de 3-0 lá em Recife. Só de 3. Só de 3-0. Então é uma vantagem, digamos assim, que bem considerável. E tem o jogo do São Paulo contra o Defensa e Justiça. Justiça. O São Paulo também, que ele teve um período de descanso, digamos, né? Então, o São Paulo, eu preciso dizer isso porque assim, tá? Vamos lá. Eduardo Batista estava classificado praticamente na Libertadores, perdeu no Paulista nas quartas de final
que é uma coisa tipo... Não, nas quartas? Na semifinal. Foi na semi. Na semifinal perdeu, foi eliminado. E o Eduardo Batista foi mandado embora. Certo? Certo. Ok. São Paulo também foi eliminado na semifinal do Paulista. Caiu fora da Copa do Brasil. E hoje faz um jogo que ele precisa ganhar. Porque se empatar em 0-0 de novo, vai pros pênaltis. Se for empate com gols, é do defensa. E ele vai ser eliminado. Então, e ninguém fala nada do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, porque ele foi o ídolo dentro de campo, ninguém contesta as atitudes dele. Ninguém pensa em falar, será que o Rogério Ceni fica ou não fica? Eu não vi uma matéria assim. Quando o Palmeiras foi jogar contra o Peñarol, tava assim, se o Palmeiras perder pro Peñarol, é difícil manter o Eduardo Batista e nananã. E se o São Paulo perder pro Defensa? E aí? Você disse bem. O Rogério Ceni tá como um intocável, né? Algo assim, né? Pelo fato dele ter sido goleiro, né? O goleiro que marcou a história pelo clube. Mas a Bia, ela disse muito bem, muito feliz no que ela falou. É fácil. Eduardo Batista tá lá, ó. Olha lá. Perdeu? O Carille, se tivesse perdido, ia ter sido mandado embora também. Exatamente. O próprio Mano, que a gente mencionou agora, também pode estar até na corda bamba. Aí você coloca... Aí falou Rogério Ceni. Se o São Paulo perder, tchau. O Dorival, quantas vezes você escutou falando que o Dorival podia cair fora? Perdeu meio jogo. Foi eliminado no Paulista pela Ponte, que foi a vice-campeã. E na hora que foi eliminado, todo mundo... porque vai ser demitido, não sei se fica. Então, assim, todos os técnicos são julgados pelo trabalho, menos... O Rogério Ceni. Eu acho que isso tem que ser visto, gente, porque não é... Ele vai colocar o São Paulo vai iniciar o Brasileirão aí. Aí eu quero ver, o Brasileirão é forte, não, é pegado. Assim, e nada contra o Rogério Ceni, gente. Não estou falando assim, critiquem o Rogério Ceni. Eu estou falando, vamos deixar que todos os treinadores tenham um espaço. Porque se o Rogério Ceni tem o direito de ter o espaço dele e tem 3 campeonatos aí que ele pode ser eliminado, 2 que ele já foi eliminado, 1 que ele pode ser eliminado, e ninguém vai falar nada porque tá numa fase de transição. O Eduardo Batista pegou o time numa fase de transição. Tudo bem, eles eram campeões, mas tá mudando o técnico, muda as coisas. O Carille pegou o Corinthians numa fase difícil também, então vamos dar tempo. No começo todo mundo só sabia falar mal do Carille e do Eduardo Batista. Porque os dois são muito novos, os dois não têm pulso, porque nananana. O Dorival, anos de Santos, e uma derrota no Paulista, que ele ganhou 300 anos e ninguém deu parabéns. Aí falam que vai ser eliminado. Então, acho que tem que todo treinador tem que ter o espaço que o Rogério Ceni tá tendo. Todo treinador tem que ser tratado assim, ok, você está fazendo o seu trabalho, vamos dar um tempo até o time se adaptar ao seu trabalho. Não deu certo? Fala, só que tratem todos iguais. Sim, não é porque ele é estrela do clube, é porque vai deixar ele lá como intocável, impagável. Não, gente, igual a Bia mesmo falou, certo é certo, justo é justo. Não tá fazendo um bom trabalho, não tá com uma boa visão referente ao próprio time, porque ele pode, sim, levar o time. O São Paulo não fez uma temporada legal. Ficou naquela oscilação, veio o Prato, deu aquele... Aí depois, aí fica difícil. Tudo bem, teve lesões aí, teve o Luiz Araújo também, que tava numa crescente excelente, depois apagou porque ficou lesionado, agora ele vai voltar. O próprio Cueva, o Wesley também tava no DM. Então, ótimos jogadores. Porém, o São Paulo, ele não foi o São Paulo, né? O São Paulo que todos estão acostumados de ver. Então, o Rogério Ceni tem que abrir o olho sim. Né, e a diretoria aí, por favor, também, né, olhe com olhos, né, olhos críticos, não pela pessoa, igual a Bia falou, né, criticando o Rogério Ceni, falando até mesmo do trabalho, né, é pejorativo pro clube, né, pro clube, gente, é pro clube. Então, por favor, aí, vejam muito bem aí como o Rogério Ceni tá fazendo com o São Paulo, até mesmo porque o brasileiro vai iniciar agora, nesse final de semana, e é difícil iniciar até mesmo com um time desse jeito. Eu entendo, até estavam falando que o trabalho do Rogério Ceni é muito parecido com o do Simeone e que ele joga pra frente, só que olha a defesa que o Simeone montou. Tá? Então, assim, o Simeone joga pra frente? Joga. Mas vê quantos gols tomou o Atlético.
Quer dizer, tirando agora do Real Madrid. Mas vê quantos gols tá tomando o Atlético. Tem uma defesa muito bem preparada. Então, assim, tudo bem, tem que jogar pra frente? Tem que jogar pra frente. Se é o que o Rogério Ceni tá pedindo, tem que jogar pra frente. Mas tem que dar uma olhada ali na defesa também, meu bem. Porque não é só fazendo gol que se ganha campeonato. Porque não adianta você fazer 35 gols e tomar 37. Exatamente, não adianta nada. Então, por favor, aí, que o São Paulo possa fazer um bom jogo, né? E que o Que Rogério ele possa Ceni... ganhar, né? Porque Exatamente. empate com gols, lembrando, empate com gols, que nem Já foi tá o caso fora. da Ponte Preta, que empatou com gols e foi beneficiada. Nesse caso, empate com gols é da defesa. Se ficar no 0-0 de novo, pênalti, como a gente já falou, é um pouco sim de sorte, é um pouco do momento do jogo. Então, gente, por favor. E torcida do São Paulo, apoie o seu time. Vai lá no Morumbi Claro. e torce, porque esse jogo vai ser muito importante. Fazem o seu papel, né? É isso mesmo. Vamos lá. Olha aqui, a gente tá falando de Rogério Ceni e veio uma pergunta do Brenner. O Rogério Ceni é inexperiente. O pessoal dá mais crédito pra ele. Muito também porque ele é um grande ídolo do São Paulo. É isso que a gente tá falando aqui, Exatamente, Brenner. Concordo muito com você. Exatamente. Eu acho que a história dele no São Paulo ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Ele foi mito mesmo. Um goleiro com mais de 100 gols, não tem o que falar. Mas, como técnico, ele tem que ser melhor avaliado e tem que ter alguém que vai ter pulso e falar assim, querido, não tá dando certo desse jeito, vamos mudar? Exatamente, ele começou com aquele rodízio lá que eu achei, assim, sem menção também. Mas ele fez lá e todo mundo abaixou a cabeça, né? Até mesmo não palpitou, porque era o Rogério Ceni, né? Então, Brenner, é isso mesmo que a gente tá comentando aqui. Você foi muito assertivo. Exatamente, nós vamos para um rápido intervalo comercial e aí a gente volta com Copa do Brasil, Champions, Libertadores e muito mais coisa para vocês. Start FM. Você que tá nervoso, tenso, estressado, de braços cruzados, nada melhor que relaxar. E pra você relaxar tem que vir aonde, Elê? Aqui na Zenchim, na Paulista. Aí a pessoa vem aqui, ela entra, o que acontece? Busca o tratamento que for viável, de acordo com o que ela esteja solicitando, ou faz uma quick, faz um shiatsu, uma reflexologia. Agora, o que é quick? Quick pra mim, que eu sou das antigas. Quick pra mim era que era chocolatado. O que é quick? Uma massagem na cadeira, tá? Posição fetal, trazer equilíbrio, relaxamento. Agora vem cá, qual que é a maior reclamação? O pessoal chega aqui e fala assim, eu tô com dor. Aonde? Tensão, a maioria das vezes nos ombros. Agora eu vou pegar uma avaliação técnica. Olhando pra mim, eu tô tenso, tô relaxado ou nasce de novo? Aparentemente está bem. E para aquela pessoa que tá estressada, tá passando aqui na Paulista, quer dar uma relaxada aqui no Market Paulista, passa aqui no Zenchim que você vai ter uma massagem bem legal. Enquanto eu preparo a minha massagem, você fica com mais um programa. Start FM. Vamos falar agora dela, da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, gente, que foi um jogo único ontem, né? Que foi jogo de volta entre Paysandu e Santos. Santos venceu, convenceu, fez o Hilari dançou. Olha, engraçado porque quando o Santos jogou contra o Paysandu, em 2010, foi 6-1. Eu ia falar semana passada. Foi 6-1 na era, né? Na era também dos meninos, aquele Santos inesquecível, né? Uhum. Mas ontem também o Santos foi um time agressivo, ofensivo. E eu acho que o Santos jogou muito compacto, que fez bastante diferença, né, pro Santos. Ter sempre um jogador perto pra fazer passes. Eu fiquei de parabéns. Eu fiquei de parabéns. Eu achei de parabéns o Santos. O Bruno Henrique, né, fez os 2 gols. E depois o Kaique, né, finalizou o placar. E teve o gol também do Paysandu. Meu, foi Aquele gol demais. de honra, né? O gol de honra. E também não é bom só a gente ressaltar também só o placar do jogo, também como o Santos jogou bem. Ressaltar o jogo, o lance limpo que o Paysandu teve com o Santos. Olha, gente, hoje no futebol a gente sabe que é difícil, né, o adversário dar a mão para outro adversário, mas o Santos e Paysandu fez isso. No jogo que teve na semana passada, lá em Santos, o que ocorreu? O Santos cedeu o mesmo campo de CT pro Paysandu treinar. Os dois treinaram juntos praticamente.
o time do Paysandu de um lado e o Santos de outro. A sala de coletiva também foi tudo ali, gente. Foi Achei incrível. muito bonitinho. Eles mandaram o ônibus deles, né, pra buscar a delegação. Achei Exatamente. muito fofo, muito E na fofo. volta ocorreu isso que a Bia tá falando. Lá no Paysandu, em Belém, né? Ocorreu o quê? Que eles chegaram lá no aeroporto. O que tava esperando eles já era o ônibus do Paysandu. Achei muito fofo. Gente, olha, eu quero que isso aconteça muitas vezes no futebol, com todos os clubes, porque o lance limpo tem que fazer parte, viu, do futebol. Não somente nas 4 linhas, como fora, nos bastidores, viu? E foi muito legal. Parabéns à equipe do Santos e parabéns à equipe do Paysandu também, toda a delegação. Não foi só lindo o placar, não, e que o Paysandu também agora, que é atual, né? Atual campeão, né, Bia? Atual campeão também no final de semana pelo regional. Mas ontem já se findou aí pela Copa do Brasil, né? Não tá mais. O Santos, inclusive, foi o primeiro classificado agora da Copa do Brasil, né? Que ainda estão fazendo os jogos de... Alguns times estão fazendo os primeiros jogos ainda. Alguns jogos... o Santa Cruz e o Clube Atlético Paranaense fizeram o primeiro jogo, foi 0x0. O Flamengo e o Atlético Goianiense também fizeram o primeiro jogo, também ficaram no 0x0. Foi uma... 0x0 incrível na Copa do Brasil. E semana que vem tem o primeiro jogo entre o Grêmio e o Fluminense, que vai ser lá no Sul. E vai ter o primeiro jogo entre Palmeiras e Internacional na quarta-feira. Palmeiras e Inter aí é um clássico também, né, gente? A gente pode dizer que é um clássico. Palmeiras que vem nessa crescente agora com Cuca. Será que eles estão confiantes, hein, Bia? Então, eu espero que sim. Porque pediram... Os torcedores estão, né? O elenco eu não sei, mas os torcedores estão hiper confiantes. Porque foi muito Cuca, né? Ali o Cuca foi ovacionado aí ele até mesmo deu uma coletiva agora quando ele voltou pro clube, né? Eu acho que o Cuca, ele já fez um ótimo trabalho, todos viram isso. Porém, vamos ver o que vai acontecer dentro das 4 linhas. A gente também, falar, não, o Cuca voltou, vai ser o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. A gente não pode afirmar isso. Jamais. Mas, né, tudo pode acontecer. Exatamente. E falando do Palmeiras, a gente, como tinha falado que o Gabriel Lacerda conversou com a gente, né, falando do Cuca que chegou, nananã. Vamos colocar, então, o Gabriel... Ele conversou com a gente foi num evento, né, que a gente até comentou aqui na semana passada, que ia ter esse evento era Feijoada dos Boleiros. Isso, com ex-jogador. Tinham várias pessoas muito legais, estava o Deola, o Gilmar, o Tom, o Esquerdinha. Sim, e também o Gilmar, né? Eu falei o Gilmar, mas eu tô esquecendo de alguém. Tava o Matheus Pazinato, tava o Gabriel Lacerda, tinham várias pessoas lá, e aí... A gente conversou com eles durante essa feijoada e o Gabriel conversou com a gente sobre várias coisas, muitas coisas, inclusive sobre a saída do Eduardo Batista. Vamos ver o que ele falou? Eu acho que ele não precisou, ele não soube administrar muito tanto de peça que ele teve, né? Tipo, muitas peças boas, né? Acho que ele ficou um pouco meio sob pressão. Como o Palmeiras, a torcida do Palmeiras, na hora que você tá bem, te apoia. Mas se você perde um jogo e vai mal, eles são os primeiros aí em cima de você. Eu acho que faltou um pouco mais de autoridade, se impor mais. O Gabriel tá falando que faltou o quê? O Eduardo Batista se impor, né? Porque ele quis dizer que ali teve um segundo homem, podemos dizer, né? Até mesmo... Matos. Um segundo homem chamado Matos. Da Mala Preta. Da Mala Preta. E foi isso, né? Faltou ele se impor e mostrar quem é o Eduardo Batista. Porque o técnico, ele não pode ouvir sugestões, beleza. Mas ouvir o que ele tem que fazer, não, porque é ele que é o treinador do time, não é outra pessoa que deve escalar. Então houve essa coisa aí do vestiário, bastidores e entre outras coisas aí que ocasionou também a demissão do Eduardo Batista, isso que o Gabriel acabou de dizer, né, Bia? Exatamente. E antes da gente continuar esse papo do Gabriel, a gente recebeu uma pergunta que tem tudo a ver com esse negócio da demissão, então eu já vou emendar e depois a gente termina o Gabriel, certo?
Então, a gente recebeu assim: boa tarde, meninas. Meu nome é Amilcar. Na minha opinião, o Palmeiras hoje tem alguns problemas de vestiário. Alguns ganham muito e não jogam. Outros correm pelo time, mas não ganham tanto assim. O Cuca, quando saiu do Palmeiras, também tinha alguns probleminhas de relacionamento com o elenco. Será que ele consegue agora domar essas feras? Boa pergunta, seu amigo. O que acontece? O Cuca, ele veio pra até mesmo dar aquela apaziguada no Palmeiras, né? Na força do elenco. Teve problemas de vestiário, que a gente acabou de falar aqui. Com certeza o Matos estava querendo escalar o time. Ele estava escalando o time, né? E Eduardo Batista ficou como um boneco de fantoche aí, obedecendo às obrigações que o Matos mandava ele fazer. E, entretanto, o Cuca, ele não é de baixar a cabeça. Então, pode ter uma briga aí de força, né? Vamos ver o que vai ocorrer entre o Cuca e o Matos, mas eu acho que o Cuca pode ajudar nessa questão de vestiário. Eu acho que ele pode domar as feras. Eu concordo com você, Amilcar. Eu acho que o Palmeiras ele tem muitos nomes, e sempre que você tem muitos nomes e um elenco que não é tão fechado, tão próximo, você acaba deixando isso mais exposto, né? A gente até comentei, você viu no lance da briga do Felipe Melo, que enquanto tinham uns jogadores que estavam apanhando, outros tentando defender, tinham uns que estavam fazendo nada. Estavam vendo o time lá apanhando e estavam nem ligando. O Borja, por exemplo, estava vendo o Fernando Praz com 5 em volta dele e estava pensando na morte da Bezerra. Não foi em nenhum momento tentar ajudar. E isso é uma coisa que a gente tem que entender que só pode ser um problema de vestiário, né? O Borja foi contratado para ser o cara do Palmeiras e não tá rendendo tudo isso. Então, um jogador como o Dudu, que deve ter um salário bem menor do que o do Borja, que dá o sangue, que corre, não vai ter uma aceitação tão grande com o jogador. E a gente tinha um técnico que, até por ser muito novo, não tinha essa experiência toda de como domar todos esses. E a gente tinha na seleção isso também. Tinha muitos nomes e todos queriam mandar, não sei o quê. Aí entrou o Tite, que é um cara que tem a postura dele, e falou: tudo bem, você é o Neymar, você pode ser o melhor do mundo, mas aqui você é meu atleta e você vai jogar se você fizer determinadas coisas. Então o Cuca tem muito disso também. Ele sabe do potencial dele, ele sabe o quanto a torcida quis ele de volta. Então o Matos vai falar: você tem que escalar fulano. Ele vai falar assim: não vou escalar fulano, querido, eu vou escalar fulano e tá tudo bem. O Felipe Melo vai falar: não vou jogar hoje. Não, você vai jogar hoje, porque eu quero que você jogue hoje e você vai jogar. E se você não jogar bem, você vai ficar no banco 3 semanas. Então, acho que o nome do Cuca e até a forma do Cuca agir vai fazer, sim, que ele consiga domar agora o elenco do Palmeiras. E aí, se ele conseguir, a tendência é só crescer. Isso mesmo. Vamos continuar com o Gabriel? Vamos. Então, o Gabriel, a gente estava comentando, ele é da base do Palmeiras, né? Ele é zagueiro. E ele vai completar 18 anos agora, gente. É super novinho, apesar de... Nossa, ele tem uma qualidade muito boa. Ele é alto, o que ajuda muito, né? Agora os zagueiros. E aí a gente, conversando com o Gabriel, perguntou qual que era a expectativa dele, né? A partir de agora. Vamos ouvir o que o Gabriel falou. Eu tenho expectativa de subir profissional, né, agora, né? É um sonho, né, de todo mundo. O objetivo é o profissional, mas fique com calma, né? No auge agora, como o Palmeiras está, é muito difícil, né? Principalmente para zagueiro, como tem o Mina, Vitor Hugo, chegou ainda o Luan, Pedro da Sena. São caras muito experientes, muito velhos já no profissional. Daí, ainda mais se eu sou novo, chegar e para jogar é bem difícil, né? Mas se for possível um empréstimo, alguma coisa, que seja a vontade de Deus, né? Mas continuo trabalhando e buscando o objetivo para manter lá, no profissional. Foi o Gabriel falando, né, sobre a importância, né, a expectativa dele poder jogar aí no time de cima, né, do Palmeiras. E ele falou, tem os experientes aí do Dracena, né, Bia? Tem Vitor Hugo, tem o Mina. E até mesmo a gente já havia mencionado a questão do dinheiro. Hoje o Palmeiras é um time rico
e podem trazer até mesmo outros atletas. Mas ele está na expectativa. A gente já deseja sorte desde já para o Gabriel. E ele também falou sobre quem são seus ídolos. Ouve um pouquinho aí. No profissional do Palmeiras eu me inspiro mesmo no Vitor Hugo, no Mina, porque eu acho que é o objetivo lá em cima. Eu gosto, vejo bastante eles jogarem, né, mas eu gosto do Thiago Silva e do Sérgio Ramos, né? Dos melhores, né, que você tá falando. Exatamente. É bom ver um menino novo, né, que se espelha também nos companheiros de elenco, vamos dizer assim. Por mais que um seja da base e o outro do principal, é muito legal quando eles falam, não, eu me espelho no Mina, no Vitor Hugo, porque são caras que vão ter um convívio com ele, e isso é muito interessante pro atleta, pro crescimento do atleta. E pouco bom gosto pra ídolo, né? Nossa, ele tem quase nada, nem um pouco, né? Nem escolheu os melhores. Serginho Ramos, imagina, ele gosta do Sérgio Ramos. Quem não gosta do Nem Sérgio o Ramos, Sérgio meu querido? Eu Ramos, gosto né? do Sérgio Ramos, presta atenção. Mas, brincadeiras à parte, o Gabriel é um menino espetacular, com uma cabeça muito boa. A gente conversou com ele e... Espetacular. O pai dele, né, também a gente conversou com o pai dele também. Ele vem de uma boa família, né, vê que tem uma boa estrutura. Isso, e você vê, ele conversou com o Gilmar, né, que foi goleiro do Palmeiras durante muito tempo, e o respeito que ele tem pela história, né, então ele ouvia cada conselho do Gilmar como se fosse a última gota de água no deserto, sabe, aquela coisa, desejo toda a sorte do mundo pro Gabriel, porque tem que ser assim, né? Tem que saber respeitar a história do clube e os jogadores mais velhos. E Gilmar, fez história. E que história pelo Palmeiras. Exatamente. Né? E antes da gente falar da Libertadores e da Champions, eu queria falar um pouquinho, mas rapidinho assim mesmo. Do Mundial de Surf, né? Sobre o Mundial de Surf e o Mundial de Vôlei de Clubes que está acontecendo. Porque assim, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Então, como esses assuntos são rapidinhos, a gente passa por eles e vamos para o intervalo. Primeiro, vamos falar do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei. Tá acontecendo lá no Japão. Outro lado do mundo, eita. Então, os horários estão sendo assim um pouco complicados, eu preciso confessar. Vocês lembram quando teve a Copa do Mundo no Japão, que a gente acordava 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, essas coisas para assistir o jogo? Então, eu tô me sentindo assim, por isso que eu ando meio zumbi na vida. Porque eu fui assistir o jogo do vôlei Nestlé 3h30 da manhã, gente. 3h30 da manhã é muita sacanagem com quem tá aqui no Brasil. Fuso horário total. Vamos fazer o Mundial aqui em Nova York, um lugar mais perto que não tem um fuso tão grande pra gente. Mas brincadeiras à parte, os dois times brasileiros, que são o Rexona Rio e o Vôlei Nestlé, que fizeram aquela final São Paulo e Rio na Superliga, que a gente quase não tá acostumado, eles venceram os primeiros confrontos e perderam os segundos confrontos. Foi muito engraçado isso, porque primeiro que eu achei difícil, porque as meninas do Vôlei Nestlé entraram às 3h30 da manhã daqui, né? E às 22 horas daqui. Então elas tiveram 17 horas de descanso entre um jogo e outro. É muito complicado. Menos de 17 horas, né? Porque até elas entraram 3h30 até acabar. Foram, 15 horas de descanso. Imagina, pra você entrar numa outra competição e o segundo time que ela foi enfrentar era só o atual campeão. Então, até mesmo para elas se acostumarem, né? É complicado, você disse bem. Isso complica a vida das atletas, porque o descanso praticamente não tem. Exatamente. E o Vôlei Nestlé que tá com a Tássia, né? Agora como líbero, por quê? Porque, como a gente já tinha dito, a Camilinha Bright, aquela menina linda, tá o quê? Gravidinha. Então ela não pôde viajar pro Japão para fazer essa competição do Mundial. Desejar sorte, né, pra Tássia, porque tá substituindo... Uma das melhores. Uma das melhores, a líbero da seleção. Então... Uma das melhores, a Brat. Então ela vai ter muita cobrança. Eu confesso que eu, assistindo o jogo, xingo ela de... a 10ª geração. Se fosse a Camila, pegava essa bola. É tipo assim. Mas, com todo amor sempre, tá, viu, Tássia? Se um dia você ouvir isso, saiba que tem amor também. E o outro time, que é o Rexona, também ganhou. O primeiro jogo foi contra um time japonês. Eu não vou tentar,
Só pra constar aqui. E o segundo jogo foi contra um time da Turquia, que imagina que também foi fácil o nome. Tem um monte de consoante, aí tem uma vogal perdida ali no meio do caminho. Mas elas venceram o primeiro jogo contra o time japonês, perderam o segundo jogo contra o time da Turquia, que também foi campeão, acho que 2 anos atrás. Então é um time também muito bom, com vários destaques, que inclusive tem a jogadora eleita como a melhor do mundo por 3 anos consecutivos. Então acho que ela é um pouco boa, viu? Pouquinho. Então as meninas, o vôlei Nestlé entra em quadra hoje à meia-noite daqui, tá? Vai ser transmitido. Vocês procurem, assistam, porque vai ser um jogão. Mas meia-noite, gente. É um horário complicadinho, né? Quando acabar o futebol... É o horário de dormir. Quando acabar o futebol, você faz assim, ó. O jogo começou às 10, terminou quase meia-noite. Você muda e assiste o vôlei. É assim que eu faço, é assim que eu não durmo, é assim que eu viro um panda. Mas... E falando do Mundial de Surf, começou a etapa Rio. Etapa Rio que tá com tudo, hein? Lá em Saquarema, né? Em Saquarema. Gente, eu preciso falar, antes de falar da etapa Rio, que em Saquarema tá o quê? Tá a equipe de vôlei concentrada, né? Exato, isso é bom. A equipe de vôlei masculina, seleção. E eu não sei se vocês conhecem a diretoria, né? Mas tem Bruninho, Rafael Zulu, Neymar, Luciano Huck, Thiaguinho e o Medina, que formam... Então imagina uma etapa de surf em Saquarema e o vôlei em Saquarema. Você acompanha os Insta Stories dessas pessoas, eles só estão aprontando. Teve Bruninho aprendendo a surfar, teve Medina aprendendo a bloquear, saca? Inclusive, Medina saca muito bem, viu? Muito bacana essa amizade dos meninos. Mas eles fazem, né? Faz o que quer, né? Porque eles são mitos no que fazem. O Thiaguinho cantando, o Rafael Zulu atuando como ator, o Medina surfando e o Neymar também na bola, a gente nem precisa falar. E o nosso querido Bruninho, que é campeão mundial, né? Exatamente. Quadra. Só lembrando que o Medina caiu logo na primeira bateria, mas vamos, não justificando, viu, galera? Mas o Medina, ele está lesionado. Ele está ainda em fase de recuperação. Aquele menino é incrível, gente, é um tubarão. Então é muito complicado para ele montar uma onda agora, ainda mais, né, que só tem gênio no Mundial de Surf, não dá pra falar que, é fácil essa. Não, não é fácil, Só tem gênios. Só tem gente muito boa. Só os tubarões. No Mundial de Surf. Então, ele infelizmente caiu pra repescagem. Hoje teria uma bateria de repescagem, mas esse tempo, né? A gente fala que surf é uma coisa complicada, porque dependendo do tempo, não dá pra ter. Não ajuda, né? Não dá pra ter. Não é que nem um futebol, que tá chovendo, vocês entram com o gramado molhado. Tá seco, vocês entram embaixo do sol. Não, lá é assim. No mar não dá. Tá chovendo muito, não dá pra fazer. Tá com muita neblina, não dá pra fazer. Tá sem onda, não dá pra fazer. Não tem como. Ondas altíssimas, também não dá pra fazer. Não tem como. O mar como. Bravo. É complicado. Não tem como. Mas temos muitos brasileiros lá na disputa. O Filipinho foi muito bem, o Ian foi muito bem na primeira disputa. Então... Nossos brasileiros sempre dão show, né? Sim. E a Silvaninha foi bem, gente. Silvaninha foi bem. Ela que não estava indo bem no campeonato. Brasileira. Ai, Mas nós temos muitos pra torcer. Nós temos o Caio pra torcer, temos o Gessé, temos o Pupo, temos o Igor, temos muitos brasileiros. O Igor que vem bem também. Temos muitos brasileiros que a gente precisa torcer pra eles. E daqui a pouquinho, né, vai melhorar esse tempo. E volta pro mar, E né? vamos voltar com esses tubarões pro mar. Lembrando que o John tá dominando a parada toda. Tá, tipo, nem ligo pra vocês. E que o Slater desistiu de competir a etapa aqui do Rio. Então a gente não tem esse divo disputando. Mas, em compensação, nós temos ainda o John, nós temos o Medina, nós temos o Mineirinho. Mineiro, né? Mineirinho Tem o Toledo tá também. Bem. Então, vale muito a pena acompanhar, né? A gente também aí a gente é bom no futebol, bom no surf, bom na água. A gente tem os melhores, gente. A gente é bom no vôlei. No Preciso vôlei. lembrar sempre que a gente é bom no vôlei, porque eu gosto muito de vôlei. Falando em vôlei, gente, um momento que é importante de dizer. Saiu a seleção, né, de vôlei, quem são os convocados, os 18 convocados.
E foi o Renan, né, que falou. E eu achei uma coisa muito legal que o Renan falou. Ele falou assim, gente, não é porque o Bernardinho não é mais técnico que ele não vai fazer parte dessa equipe. Eu achei isso muito fofo. Ele agora tá no Mundial lá, né, tá no Japão, mas assim que ele voltar, ele é nosso convidado pra ficar aqui no centro de treinamento com a gente, pra participar dessas etapas. Então, gente, sabe, não vamos criticar ainda o Renan. Ele sempre foi bom, sempre foi um destaque, até porque trabalhar. A CBV não colocaria um cara qualquer pra assumir depois de década do Bernardinho de ouro. Então, só tem... E ele fez uma convocação muito boa. Tem jogadores que todo mundo aprova, eu acho. Tem Bruninho, tem Lucas Ló, tem o Rafa. Carelli, Éder, né, o Wallace, tem os consagrados e tem os meninos que estão fazendo fez uma ótima Superliga, como o Douglas, né, tem o Rafa também, Taubaté, então tem meninos também que vêm numa crescente legal. Só lembrando que o Wallace não está nessa primeira lista porque ele vai ser papai e ele pediu pra ficar fora. E o William, o mago, não está também nessa lista porque ele pediu um tempo de descanso pra descansar mesmo, né? Porque ele jogou pelo Sada, fez aquele pouco campeonato, foi campeão. De novo, foi campeão de novo, né? Foram campeões. Então, ele pediu um tempo pra descansar, então nessa primeira competição ele não entra, mas deve voltar pra próxima, já deve estar na lista pra próxima competição. E é isso, galera. Agora nós vamos para um outro rápido intervalo. Viu como deu tempo certinho desses dois mundiais? E aí a gente volta com Libertadores e Champions. Start FM. Eu já vou invadindo aqui, porque o que acontece? Você anda pela Paulista, você vem aqui no Shopping Market Paulista, você acha que só vai achar produtos eletrônicos, roupa? Não, você vai achar uma coisa diferente, que chama sorvete tailandês. Isso mesmo. O sorvete normal você está acostumado aqui lá no... Nem a bolinha. Também, tem gente que gosta da bolinha, tem gente que gosta do cone, tem gente que gosta do copo. Mas esse aqui é diferente. Qual que é a diferença do tailandês pros outros? Então, ele é originário de lá da Tailândia. E, tipo, aqui nós ainda somos os melhores de lá da Tailândia, porque lá é só frutas. A gente ainda inovou com biscoitos. E, tipo, ele não é ou bolinha ou então na máquina. Ele é feito na hora e aí a gente faz o papel e aí faz os rolos. Pra que você vai pra Tailândia pra tomar um sorvete tailandês? Vem aqui, Shopping Market Paulista, que você vai comer. Eu estou vendo aqui vários itens, né? Tudo isso vai no sorvete? Depende. Por exemplo, o meu favorito, eu faço cookies e Nutella. Eu coloco, o cliente tem direito a 5 itens. Eu coloco os cookies e Nutella para bater, é o meu sabor. E aí eu tenho 3 itens ainda. Eu coloco marshmallow ou um cookies e o biscoitinho koala, mas tem gente que gosta só com frutas. Aí depende da pessoa, tem gente que come para bater ali, bota banana e Nutella. E os outros itens botam uma manga ou abacaxi. Depende do critério da pessoa. Mas isso aqui tem em outros lugares ou só aqui? Então, nossa, só temos essa aqui e lá em Moema, lá do lado do Shopping Ibirapuera. Então quer dizer, você não vai achar quase em lugar nenhum, só em Moema e aqui no Shopping Market Paulista. Só que agora eu fiquei curioso, porque tem um negócio aqui que é objeto de desejo de todo mundo, né? Muita gente tá com inveja que eu tô segurando um pote do Nutella aqui. Então é o seguinte, a gente falou, mas agora vamos experimentar. E já que pode se escolher alguns, eu vou escolher cookies e Nutella. Qual que você me indica pra essa combinação que eu fiz aqui? Iogurte, é o meu favorito. Então vamos lá. Nutella, cookies, iogurte. Então vamos lá para a montagem desse meu, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Agora tá pronto, deixa eu mostrar aqui, agora tá pronto, ele fica assim, mais ou menos assim, agora falta o complemento. Os 3 itens. Eu sou do mundo fitness, você já percebeu. Então eu vou no leite condensado M&M. É por fora, é à vontade. É à vontade? Eu tô começando a gostar disso. Então eu vou no M&M. M&M, mais 2 itens. Esse
Palitinho. Palitinhos coreanos. Vou experimentar também. Você quer qual sabor? Morango, chocolate ou chá verde? Nutella com morango todo mundo gosta, né? Delícia. Então é o que eu tô fazendo, eu tô misturando Nutella com morango. Você que não falou nada, qual item você me indica? Eu sugeria o coalinho. Isso, e vem caprichado os biscoitos de koala, não é um só não, ela tá pegando com vontade o negócio. Eu vou experimentar aqui o sorvete. Eu peguei, é assim mesmo que come, né? Não tô errado não. Vamos lá. Olha. É muito bom isso aqui. Sorvete tailandês é muito bom, vem aqui. Eu vou comer do meu aqui, que é bom, tá caindo tudo aqui, tá derretendo. Tem que comer logo, peraí. Fui, valeu. Tchau, obrigada. Start FM. Voltamos com mais elas na área, né, Bia? E vamos falar do quê? Libertadores. Libertadores que não teve jogo dos brasileiros esta semana. Eu falei meio enrolado, então a gente vai continuar falando nesse meio russo aqui, que eu não sei que idioma que eu estou falando. Tô meio português, não sei. É verdade. Ai, a Bia é uma figura, gente. É muita alegria trabalhar ao lado dela, cara. Mas semana que vem, nós temos eles em campo, sim senhor. Nós teremos o Atlético Mineiro, o Galo Brigador, que tá, gente, tá com o time, né? E tá agora decidindo jogar, tá uma coisa bonita. É o atual campeão mineiro, né? É o atual campeão mineiro, é o Galo Brigador. Você acha que é o quê? Você acha que é fácil? É muito time aqui, meu. Presta atenção. E ele vai jogar contra o Godoy Cruz, que são os dois que já estão classificados, né? Eles só vão disputar ali quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Ah, e venhamos e convenhamos, a chave do Atlético é uma mãe, né? Não vou falar assim, eu acho que todos os jogos são muito difíceis. Tá, Sim. Vamos valorizar aqui, ó, a passagem do nosso brasileiro. Mas digamos que é a mais fácil. Mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria do Atlético. Ah, com certeza. Ali, nossa, só time assim razoável. E aí nós teremos quem também jogando? Teremos jogando o Santos. Agora Santos. quem dá a bola é o Santos. Ó, tá cantando hino aí, ó, que coisa linda a Bia cantando hino, gente, corintiano. Mas é isso, a gente é imparcial. Eu, infelizmente, sei o hino de quase todos os times brasileiros, então é uma coisa... Até do Vasco, viu, Brenner? Eu sei o hino do Vasco também. Mas... Se liga aí, hein, Brenner? Mas o Santos vai jogar contra o The Strongest pela 5ª rodada. Jogo difícil. Vai ser um jogo complicado, mas o Santos tem, né, tudo pra ganhar ali. Bruno Henrique tá vindo numa crescente. Parabéns pro Bruno Henrique. Hoje ele poderia pedir música. Se fosse mais um gol, ele poderia pedir música. Ele quase, as pena que não tava no Brasileirão ainda, mas no Brasileirão ele tá treinando. Já fez 2, no Brasileirão vai 3 e aí pede música. Mas vai ser Santos The Strongest, né, como eu já tinha falado isso, né, vai ser na quarta-feira, às 7h30. E vamos torcer pro Santos, porque ele ganhando fica lá na liderança isolado, lindo, bonito, tranquilo, e já se classifica também. E o jogo que também é bom lembrar vai ser na Vila Belmiro. Né? Vila Belmiro, vamos lotar a vila, assim como lotou o Pacaembu. 6.000 pessoas. Yay! Como é que é? Enfim, vamos seguir o programa, é melhor depois eu acerto isso com a Bia, né? E lembrando que também na quarta-feira teremos Lanús e a nossa querida Chape, que Deus não vai passar, né? Assim, olha, a Chape ontem, vamos falar um pouquinho, aproveitar o gancho e falar que não foi campeã da Recopa, não, né? foi campeã da Recopa, quem ganhou foi o Atlético. Que é os Nacional de Medellín, que irmãos, né? mereceram também, jogaram muito bem. Irmãos nossos também. E a Chapecoense, Boas ela mãos. tá com 4 pontos. O Lanús tá com 7 pontos e o Nacional tá com 7 pontos. Então, mesmo que ela vença, ela vai chegar nos 7 pontos, só que ela tem um saldo de gols de menos 4. Então, ela teria que vencer o Lanús, que é o primeiro da chave, por 8-0. Eita, só 8-0. E torcer pro Nacional perder, o que vai ser um pouco difícil também, entendeu? Então, infelizmente, eu acho que vai ser a despedida da Chape, mas vamos assistir o jogo, né? Acompanhar a Chape, até mesmo já é merecida por tudo que fez, né? Foi campeã também, a gente foi campeã nesse final de semana aí, diante do Avaí. Campeã catarinense. Vamos estar aguardando aí, porque vai ter o brasileiro. Tô assistindo o Mundial de Vôlei, tô com sono.
Tem um brasileiro e tá com um ótimo técnico, que é o Mancini. Tem tudo pra... E tem o Grolli. Eu sempre quero lembrar que tem o Grolli. Eu, aliás, tava montando meu time no Cartola. Eu queria colocar o Grolli, mas eu não coloquei porque eu sou corintiana, né? Vai jogar Chapecoense e Grolli. E aí eu teria que Chapecoense e Corinthians. E aí eu ia ter que torcer a favor da Chapecoense, o que é uma coisa que eu não vou fazer. Então eu não coloquei, mas próxima rodada ele vai estar no meu time. Pode ter certeza, porque ele joga muita bola. Joga muito. O old school da Chape. E vamos falar como os jogos vão acontecendo. A gente não teve muito o que comentar. Nós vamos falar sobre essa linda, a competição mais amada do mundo. Maravilhosa. Aquela que tem aquele hino que arrepia até o seu último fio de cabelo. Vamos falar de queijo? Champions League, a Liga dos Campeões, né, gente? Reta final. Agora só tem a final mesmo, porque é dia 3 de junho. Mas diz aí, Bia, os jogos de terça e ontem, né? Primeiro vamos falar sobre o jogo de ontem, que o Atlético me deixou emocionada, fazendo aqueles 2 gols logo no começo. Eu fiz, vai dar. E não deu, né? Aí logo depois tomou o gol do Real Madrid. Tomou o gol e ficou naquilo mesmo 2-1. Mas jogou muito bem, pelo menos o jogo de despedida deles não foi com uma derrota, né? Já que eles vão mudar o estádio. O caldeirão virou um caldeirão mesmo, né? Já que aquele foi o último jogo, né? No estádio deles. E eu acho que responderam muito bem a torcida do Real Madrid, que tinha perguntado, e aí, como é que vocês se sentem sem ganhar nada? Sem ganhar nada, a gente ganha de vocês. Eles ganharam do Real Madrid. Isso que é importante. Não, incrível lembrar. Também como o Simeone, ele é um cara... Que técnico, né? Ele só falta entrar em campo. Eu nunca vi um técnico como o Simeone pra... Ele vive, joga, né? Ele vive aquele momento. Ele joga junto e sem falar parabéns. O gol que o Atlético de Madrid tomou, o Oblak não merecia tomar aquele gol, porque ele defendeu aquela bola e eu fiz assim, meu Deus, gol! E aí ele defendeu, só que ele rebateu a bola e aí sobrou pra fazer o gol. Mas não merecia ter tomado aquele gol, tá? Só pra lembrar. E eu fiquei feliz porque o Cristiano Ronaldo não fez gol. Yay! O Cristiano Ronaldo ficou apagado ontem. Totalmente. O Real foi um jogo muito apático pro lado do Real Madrid. Realmente, igual a Bia falou, conseguiu esse gol aí que daria pra pegar. Mas enfim, né? Aonde ocasionou também ali já a derrota do Atlético e também findou de uma vez por todas aí o Real mais uma vez numa final da Champions League que vai ter... Que não vai ganhar porque 12º título é muito, tá? Então não vai ganhar, inclusive por quê? Porque do outro lado da gente tem o Gigi, tem o Buffon. Juventus, gente, a querida Juventus, que a senhora. Que olha, que time, né, cara? Que time. Gente, tem Chiellini, tem Bonucci, tem o Buffon, tem o Dybala, tem o Dani. Não tem como não amar a Juve. Não. E pense, gente, me diz um goleiro com história maior que a do Buffon. Nenhum. Não tem. Então vocês acham justo ele não ter uma Champions? Eu não acho justo. Então eu acho que ele tem que vencer e é isso. Verdade. Falando um pouco sobre o jogo, né? A Juventus foi totalmente superior, né? O que falar do jogo, né? Daniel Alves, eu acho que já só falar o nome dele já diz tudo também. O gol que o Dani fez, Jesus, aquele gol. Sem falar que ele participou dos 4 gols, né? Um ele fez, os outros 3 ele que deu o passe. Tá jogando pouco. Daniel. Mas que gol que o Dani fez ali do meio da rua. Uma paulada Daniel Alves aí linda. com o quê? 35 anos, né? 34 ou 35, se eu não me engano. Jogando um bolão, meu Deus, viu? Realmente os trintões vêm fazendo bem, né? Porque tem aí o próprio Ricardo Oliveira. Digo que ele tá numa crescente não tão boa agora, que ele tava botando de uma cachumba e tal, mas a gente não pode desacreditar dele. Tem o próprio também Marcelo, mas o Marcelo ainda não chegou aos 30, não. Marcelo ainda não, Marcelo é novinho. Olha, eu querendo envelhecer o Marcelo, enfim. O Daniel Alves, ele vem numa crescente excelente. Mas tem o Diego Ribas. O Diego? O Diego no Flamengo pela madrugada, né? Vem jogando demais. Mas é isso. A Juve tem tudo pra vencer esse campeonato. Acho que tem um grande time, tem uma escola defensiva muito boa. Vai dar Juve. E eu tô apostando minhas fichas na Juve, mas a gente vai falar mais sobre esse confronto mais pra frente, porque a gente ainda vai ter uns programinhas aí até dia 3 momento. de junho, né? Vai ser a grande final. E a gente tá meio corrido assim no horário, porque a gente tem ela, senhoras e senhores, 3 vezes eleita a melhor do mundo. Diz aí, a Amandinha, gente. A Amandinha do futsal.
a melhor do mundo aí nas quadras. Ela concedeu uma entrevista pra gente e ela vai falar um pouquinho como foi ganhar pela terceira vez o título de melhor do mundo e qual foi a sensação. Ouve um pouquinho aí, gente. Bom, ganhar esse título de melhor do mundo pela terceira vez é, graças a Deus, fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Eu gosto muito de representar o futsal feminino, eu gosto muito de que essas meninas que sonham, que têm desejo de estar em uma seleção brasileira ou uma equipe de alto nível, que elas se espelham em mim. E, então, esse título vem para coroar essa vontade de representar o futsal feminino. E eu só tenho que agradecer a Deus, sou muito feliz por isso, mas sempre colocando na minha cabeça que eu faço parte de um esporte coletivo, e se os títulos coletivos não vierem, não vale a pena os individuais. Então eu busco sempre estar conquistando títulos coletivos para Deus estar me coroando aí com esses títulos individuais. E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que ajudam a que isso aconteça, que a minha equipe, as comissões técnicas, tanto de clube quanto de seleção brasileira, Deus, que é a base de tudo, os meus amigos que me apoiam sempre e, claro, minha família, que é a base da minha vida. Então, galera, e aí a Amandinha, como eu acho que vocês devem ter visto, quando ela foi eleita pela terceira vez a melhor do mundo, teve umas pessoas meio ignorantes que falaram que vergonha, ela deveria estar em casa fazendo comida e arrumando a casa para o marido. Ah, por favor, né? Então a gente perguntou pra Amandinha como é que é ser 3 vezes melhor do mundo e ainda assim sofrer com esse preconceito idiota. Pois é, esses preconceitos sempre acontecem, né? Desde quando tu inicia no esporte em si, pelo fato de tu ser mulher, tu é muito desacreditada, o fato de o esporte ter sido generalizado masculino, aí que rola ainda mais o preconceito. Mas graças a Deus eu sempre tirei isso de letra, eu sempre coloquei na minha cabeça que quem eu tinha que escutar era realmente as pessoas que me amam, que realmente torcem por mim. Eu basicamente publiquei, compartilhei a opinião daquele homem, mas pelo fato de mostrar para as pessoas que não devemos nos abater, para as mulheres em si, que sonham no esporte, ou então mesmo a mulher no cotidiano, que a gente não deve se abater, que a gente tem como enfrentar e que a gente não tem que ouvir calada nada, que somos de igual para igual com qualquer pessoa, seja homem ou qualquer coisa, que nós podemos sim fazer o que quisermos, onde quisermos, a hora que quisermos. Então eu mostrei mais pelo fato de eu ser uma pessoa pública e as pessoas me veem muito, então, mas eu não ligo muito não. E eu busco sempre ter minha mente forte para poder fazer aquilo que eu amo, ouvindo sempre a minha família, a Deus e as pessoas que me amam realmente. É isso aí, a Mandinha falou sobre, né, essa... Falou e disse, né? Nossa, a gente nem pode precisa fazer o que quiser, na hora que quiser, como quiser, onde e aonde quiser. quiser. Parabéns, Amandinha, parabéns por tudo. E ela falou também quais são as maiores dificuldades para o futsal feminino crescer hoje no país. As maiores dificuldades para o futsal feminino não crescer no país, eu acredito que é a falta de visibilidade, de apoio, de as pessoas acharem que o esporte é feminino, são mulheres realizando, que talvez não seja tão bom quanto um masculino, mas eu duvido que eles saiam com a mesma opinião depois que assistem uma partida de alto nível que é tida no futsal feminino, que é brilhante tanto quanto o masculino. Então, eu acredito que seja isso, a falta mesmo de visibilidade, de apoio, de força de vontade das pessoas que estão no poder de fazer desse esporte grande. Então, o que carece muito o futsal feminino é isso, das pessoas acreditarem e saber que aquilo também vale a pena investir. É isso aí. Mas mais do que nunca, a Mandinha também tá falando o que a gente sempre fala, né? Você que tem preconceito fala que futebol feminino deve ser cheio de puxão de cabelo. Não, meu querido, é só você assistir uma partida que você vai ver como é
maravilhoso. E aí a gente perguntou pra Mandinha se tinha muita diferença, se ela via muita diferença, né, entre o apoio e a estrutura que tem o futsal masculino e a estrutura que tem o futsal feminino, e também para ela fazer um comparativo com o futebol de campo, né, também feminino e masculino. Vamos ver o que ela falou. Sim, a diferença de estrutura é realmente gigantesca, mas eu acredito que o futsal masculino também passa por dificuldades parecidas. Não é à toa que um grande grupo como Intel, Malve, passaram por grandes dificuldades e até acabaram suas equipes principais. Mas sempre surge outra equipe, outra empresa que aí leva os jogadores e pagam bem. E poderia isso acontecer com o futsal feminino também. Equipes de grande nome no país acabaram, como o Kinderman, como a Unesc, e não retomaram. Meninas, algumas pararam, outras foram para fora do país. E eu acho que isso desvaloriza muito o nosso futsal brasileiro. Se fôssemos mais valorizados, se fossem mais bem pagas aqui, tenho certeza que nossas competições seriam melhores ainda, porque meninas não precisariam sair do país, sabe? E sim, pode ser comparado com dificuldades que o futebol feminino tem, pois são recursos assim bem parecidos, mas o futebol feminino hoje tem uma melhor visibilidade. Hoje tem leis que é obrigatório ter o futebol feminino, e isso está fazendo muito bem para elas. E eu espero que um dia o futsal feminino esteja no mesmo patamar que um futsal masculino e a gente possa ser mais valorizadas. É isso aí. E ela também falou com as jogadoras ou jogadores que ela tem como inspiração no futsal. Bom, eu gosto de assistir muitos esportes, mas falando do futebol em si, eu gosto muito de ver o Messi e o Neymar jogar. São duas pessoas que eu acho que tem um futebol que vai além do que a gente imagina que um ser humano é capaz de fazer. E no futsal, o Falcão, né? Não tem como não citar ele, que é o melhor dos melhores, que faz coisa com a bola que nem dá para acreditar. Eu acredito que esses jogadores são inspirações para qualquer pessoa dentro do futsal ou futebol. E a Mandinha agora ela mudou para Lages, né, pro Sul, para nova competição, para nova fase da carreira dela. E a gente perguntou para ela como é que foi essa mudança e essa adaptação de equipe, né? A mudança para Lages dentro de quadra afetou mais assim no entrosamento com as meninas, né? Pois eu já jogava basicamente há 6 anos com algumas, 3 anos com outra em Brusque, e aqui em Lages foi tudo novo, mas a escola de Santa Catarina é muito parecida, então não foi difícil se adaptar. A gente foi se conhecendo aos poucos e agora, com um pouco mais de 3 meses, a gente já está bem entrosado, graças a Deus. E ela também falou também sobre a prioridade do esporte, se ela tem alguma prioridade. Ouçam aí. Também porque as equipes aqui de Santa Catarina se conhecem bastante, pois passam o ano todo se enfrentando. Então, acredito que não foi difícil quanto a essa parte de entrosamento. O difícil realmente foi só trocar uma equipe na qual eu já estava adaptada há bastante tempo, que eu não almejava sair, mas mudanças fazem parte da nossa vida, né? E eu tive que vir para Lages. Acredito que eu fiz a escolha certa, estou gostando muito de estar aqui, e aqui é muito parecido com a equipe que eu estava. A minha única prioridade hoje no esporte é me manter em alto nível, continuar jogando feliz, sorridente, com amor, nada de fazer as coisas por obrigação, e também me formar, porque o futsal feminino proporciona isso, sabe? Você além de jogar, fazer o que você gosta ali, você também estudar. Então, o meu objetivo hoje no esporte é continuar ganhando títulos, jogando em alto nível, ajudar o futsal feminino a chegar em um patamar maior e me formar. Então a Mandinha conversou pra gente agora quais são os próximos passos dela, né? Que é se formar e continuar jogando com muito amor, o que a gente sempre fala que é muito importante, né? Quando você joga por obrigação ou pelo dinheiro, você não rende tanto. E
se ela faz com amor, é por isso que ela é 3 vezes campeã, eleita a melhor do mundo. E só pra explicar, nós tivemos um probleminha na hora de soltar as sonoras. Então vocês perceberam que ela continuou falando sobre um determinado assunto, que era o entrosamento, né? Sobre a mudança pra Lages. E depois falou sobre a expectativa dela. Mas eu acho que todo mundo entendeu, né? Que ela tá muito bem adaptada com as meninas de Lages, que todas as equipes ali do Sul se conhecem bastante. E entendemos também o que ela pretende agora para esse futuro próximo. Sim, a Amandinha, né? Desde já agradecemos muito ela, né, pela participação aqui no programa. Uma mulher, né, a guerreira, que não se abate por nada, igual ela mesmo disse muito bem, né? Mulher, ela fica onde quiser, quando e onde quiser. E parabéns, que você possa aí atingir metas ainda muito mais altas, seja muitas vezes ainda campeã do mundo, né, pela nossa seleção brasileira. Muita sorte para você. E pode contar com a gente aqui, que você já faz parte da casa aqui do Elas na Área. E agradecer também ao Juani, que também é o assessor, o André, aos meninos aí também pela ajuda. Exatamente. E aproveitando que a gente falou de campeã, vamos aproveitar esse finalzinho do programa para dar o parabéns pro Flamengo, que foi campeão carioca em cima do Fluminense. Flamengo. Ganhou pela 34ª vez o Campeonato Carioca. Tem pouco título carioca, né? Flamengo que jogou muito bem, né? Muito bem aí. E fez uma temporada excelente aí, igual a gente falou do Diego. Tem o próprio Guerreiro, que fez uma boa temporada. Foi eleito o melhor jogador, né, do campeonato. Tem o Rodinei. Rodinei cantando, Jesus! Esse Rodinei, ele é inesquecível. Ele perdeu a camiseta, tadinho. Vocês viram isso? Que ele foi comemorar rodando a camisa e o torcedor levou a camisa dele embora. Tadinho. Aí depois ele conseguiu a camiseta de volta, mas cantou o amor, né? É o amor. Nossa, foi sofrível, mas gente, tudo ele bem. É uma figuraça. E o Flamengo que tem tudo aí também para fazer um ótimo campeonato brasileiro. E desde já, parabéns, cariocas, né? Exatamente. Parabéns para o Atlético Mineiro, que venceu o Cruzeiro e faturou a 44ª taça. Boa, Galo! 44ª, hein? O Atlético Itapemirim levou o título do Campeonato Capixaba. Parabéns ao Atlético de Itapemirim. No Campeonato Brasiliense, foi o Brasiliense que venceu. Vocês viram que coisa? Parece pegadinha, né? Mas muito contraditório isso. E o Coxa, nosso querido Coritiba, venceu o campeonato também. Levou a 38ª taça. Muita taça também. É muita taça, gente. E eu achando que o Corinthians tinha muito com 28. Tá vendo, Bia? Olha aí. O Paysandu, que a gente já comentou que ele havia sido campeão, né? Foi campeão em cima do Avaí, do Campeonato Paranaense. A Chape venceu o Catarinense. E o Inter perdeu. A gente nem fala quem ganhou, né? Você fala, o Inter perdeu o Gauchão. Mentira. O Novo Hamburgo venceu o Inter nas penalidades e levou ali a taça do Novo Hamburgo. Que hora pra você perder nos pênaltis, né, Inter? Podia ter ganhado aí no Gaúcho e perdido na Copa do Brasil. Aí meu time tava ainda na Copa do Brasil. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E é isso, galera. No próximo programa a gente volta com muito mais. Dá parabéns também pro São Caetano, que foi o campeão da A2, o Azulão. Pros meninos do ABC aí, né? São Caetano, parabéns aos meninos. Exatamente. É muito bom ver o Azulão novamente na Série A. E no próximo programa a gente vai colocar a entrevista com o Matheus Pazinato, que não deu tempo nesse, mas podem ficar tranquilos que o galã da Série A2 vai aparecer aqui com a gente, tá bom? É isso aí, já ficam logo na expectativa que vai rolar essa entrevista aí exclusiva com o Matheus Pazinato, goleiraço aí. Matheus Pazimito! Pazimito, é isso mesmo. Então, na próxima quinta-feira você